Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá! Dando adeus ao vale de lágrimas e jogando a tristeza aos abismos do esquecimento, entra no ar para você mais um programa Aceite ou Noie, um modo feliz de viver. E continuamos aqui no clima de Natal. Como que tá aí esse clima em Natal, né? Rio Grande do Norte, em Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, como que tá aí? Bom, né, gente, esse clima de Natal, de renascimento, de muito amor, não é? E olha, no programa de hoje, o preletor Enio Masaki Hara tem como convidados o professor Yoshio Mukai e o preletor Fernando Antônio Mendes Marques. O assunto é desarmonia familiar e doenças. Então, muitas vezes, a briga constante entre marido e mulher faz com que os filhos adoeçam. E no quadro Sou Feliz, Fábio Felicrano Bezerro conta que ao conhecer a Aceite ou Noie prosperou e aprendeu a amar os pais. E de lá para cá, nesse mesmo ano, eu entrei numa multinacional, estou lá até hoje, estou muito feliz. Se como está, não está legal, se você quer de fato modificar o estado de como as coisas estão atualmente, eis uma grande chance. E saber começar a mudar tudo. Como? Fica com a gente. Aceite ou Noie para Fábio Felicrano Bezerro foi uma verdadeira costureira divina, pois seus bolsos nunca mais ficaram furados. Além do dinheiro começar a sorrir para ele, houve remendos na alma que mudaram para sempre sua relação com os pais. Veja como isso se deu no quadro Sou Feliz. Aceite ou Noie, um modo feliz de viver. Estamos aqui com o Fábio, que vai contar um pouco pra gente o que a Aceite ou Noie proporcionou na vida dele. Fábio, como foi que você conheceu a Aceite ou Noie? Conheci a Aceite ou Noie através de uma amiga da minha mãe, no ano de 97, e de lá para cá aconteceram muitas coisas boas, né? Eu trabalhava num lugar que ganhava pouco, agradeço já, desde já, aprendi na Aceite ou Noie a agradecer, né? E de lá para cá, nesse mesmo ano, eu entrei numa multinacional, estou lá até hoje, estou muito feliz. O mais importante foi que eu aprendi assim a amar meus pais verdadeiramente. Isso foi uma coisa muito gratificante, assim, não tem nem palavras para dizer o que a Aceite ou Noie proporcionou na minha vida. Muito obrigado. Parabéns, Fábio. Venha você também encontrar-se com você praticando o ensinamento da Aceite ou Noie. O preletor
Enio Masaki Hara recebe hoje o professor Yoshio Mukai e o preletor Fernando Antônio Mendes Marques. Eles explicam como se relaciona a desarmonia familiar com as doenças que aparecem nos integrantes da família. Confira. Muito obrigado a você que assiste o programa da Seitonei, esse modo feliz de viver. Alô Paraná, alô Curitiba, o nosso muito obrigado, Maringá, o Muarama, Terra Roxa, o nosso muito obrigado. Um forte abraço também a todas as pessoas lá da Bahia. Alô Itamaraju, Teixeira de Freitas, nosso muito obrigado. E hoje o programa é muito especial porque ele vai falar sobre desarmonia familiar e doença. Qual é a relação que tem uma coisa com outra? E para falar sobre esse assunto, presidente doutrinário da Seitonei para a América Latina, professor Yoshio Mukai. Tudo bem, professor? Tudo bem, Enio. Obrigado por ter vindo. Por essa oportunidade. Gente que agradece. O professor Yoshio Mukai, ele que é autor do livro também, Amor e Dedicação ao um Ideal. Amor e Dedicação a um Ideal. Ele que veio lá do mato, das terras, lá do Paraná, chegou aí a função de presidente doutrinário para a América Latina e também autor desse livro, Amor e Dedicação a um Ideal. E aí, professor, de onde surgiu a ideia de escrever um livro, professor? Bom, isso foi a insistência dos colegas aí da diretoria, né? Porque eu fiquei falando muito da história, do passado, da época da Associação dos Jovens, então pediram para que isso ficasse documentado, escrito. Então tomei a coragem de escrever esse livro aí, praticamente é o resumo da minha vida, quase de 50 anos de que venho participando da Seitonei. Mas aqui tem algumas coisas muito boas, uma delas é a formação do destino, e também tem muitos casos que a gente vai estar falando daqui a pouquinho, de pessoas que foram orientadas pelo senhor e resolveram seus problemas de doença também, né? Certo. E também aqui conosco, o preletor Fernando Marques. Tudo bem, Fernando? Tudo ótimo. Tudo em paz? Tudo tranquilo. Lá em casa, só alegria? Tudo maravilhosamente bem. Agora melhorando, né? O Corinthians está melhorando, então está melhorando bastante. Puxa vida, esses corintianos é fogo, viu? Professor Mukai, desarmonia familiar e doença, tem uma coisa, uma com a outra tem alguma coisa a ver? Sim. Principalmente, a função principal nesse sentido é a mente. O que nós pensamos é que se materializa em forma. Então, se você tiver sempre a condição de ir coordenando sua mente para, vamos dizer assim, estabilizar em harmonia, você não vai ter problema de saúde também. Mas como muitas pessoas ainda não conhecem essa filosofia da Seitonei, então quando ela sente raiva, naturalmente, ela no seu impulso acaba se prejudicando a sua própria mente, porque vai ficar com muita raiva. Isso vai começar a refletir no seu organismo. E aqui temos o livro, Assim se concretiza bem, do professor Seiichi Taniguchi, Supremo Presidente, e na página 79, ele escreve o seguinte: o mecanismo do sistema nervoso e dos hormônios. Estes dois mecanismos são a causa que unem e correlacionam a mente ao corpo, cumprindo o papel de transmitir a ação da mente ao corpo e enviar a reação do corpo à mente. O sistema nervoso vegetativo rege as funções da digestão, respiração, evacuação, circulação, reprodução, etc. Então veja bem que, dependendo do estado mental da própria pessoa e do assunto que ela se revoltar ou ela se começar a concentrar a sua mente, o determinado local do organismo também começa a ter a sua própria reação. Então, a situação da mente e a doença, né, é uma coisa que está ligado intimamente. Muito obrigado, professor. Fernando, tem muitas crianças que acabam adoecendo e a gente sempre ouve na Seitonei que a causa da doença é a desarmonia entre os pais dessa criança. Por que os pais brigam e os filhos pagam o pato, modo de dizer? O Dr. Masaru Taniguchi, ele nos ensina desse livro, Namoro, Casamento e Maternidade, que quando você está com o rosto sujo, para que você possa limpar o rosto, você precisa de um espelho, vai e limpa. Só que no relacionamento marido e mulher, o esposo é espelho da esposa, e a esposa
espelho do marido. Só que quando há filhos, os filhos são os espelhos da mente dos pais. Então, muitas vezes, a briga constante entre marido e mulher faz com que os filhos adoeçam. E aí eles recebem essa vibração. Exemplo, o Dr. Taniguchi nos diz, mente irritada dos pais faz com que a criança tenha diarreia constante. Como a mente está irritadiça, ela se manifesta no filho, a diarreia se manifesta. A criança que tem bronquite asmática, né? Provavelmente uma das causas é que a esposa ela é muito ciumenta, ela tem ciúme demais do marido e acaba se manifestando na criança uma doença. Então precisa mudar a postura mental para que a doença desapareça dos filhos. Então, quando os filhos estão doentes, uma das possibilidades, então, é que os pais estão em desarmonia. Quando os pais, então, se harmonizarem, consequentemente, nesse caso, o filho ou os filhos também manifestam a saúde. Correto. O Dr. Taniguchi ele diz que até 14, 15 anos de idade, as crianças refletem a mente dos pais, seja na saúde ou seja na doença. A partir daí, a criança já tem um controle sobre a sua própria vida e a sua doença, a doença que se manifesta no seu corpo já é reflexo dos seus pensamentos. Mas até os 14 anos, a criança ela sempre vai refletir a mente dos pais e os pais precisam tomar cuidado. Que interessante, assim, quando se fala de casamento, ambos desejam prosperidade, ambos desejam a felicidade. Sim. Mas se a briga, a desarmonia não combina com a prosperidade, por que se briga? O pensamento tem que haver harmonia para que a prosperidade se manifeste, porque a prosperidade ela combina com a harmonia, não combina com desarmonia. Mas muitas vezes, desejando a prosperidade, tem pais, por não entenderem a lei, acabam atritando e isso acaba gerando dificuldades no relacionamento. Professor Mukai, aqui no livro Amor e Dedicação ao Ideal, que o senhor escreve, tem muitos casos aqui citados que o senhor orientou generais, fazendeiros, médicos. Sim. Por exemplo, vai um médico pedir uma orientação pessoal para um preletor da Seitonoye que não é médico, que não é da área da medicina, por exemplo. E aí ele diz lá que tem determinada doença, olha, sei lá, úlcera no estômago, câncer, não sei aonde. Professor, o que gera esse tipo de doenças, por exemplo, além da desarmonia familiar que foi citada agora há pouco? Bom, o primeiro passo é que quando é uma pessoa já categorizada dessa natureza, vai pedir uma orientação pessoal, ela já está mais ou menos informada de que a Seichonoye é uma filosofia de pensamento positivo e que a Seichonoye faz uma análise muito profunda da mente. Então, muitas vezes, quando ela se identifica, eu mesmo, falar a verdade, dava um frio na barriga, né? Eu era agricultor, de repente a pessoa se identifica que é médico e que ela quer receber uma orientação. Mas se você começa a conversar, normalmente ela já fala que pela medicina o meu caso já praticamente insolúvel, então vim buscar uma orientação não da medicina. Então aí você já se sente mais livre de poder falar sobre as causas mentais que provocam a doença, né? Por exemplo, voltando outra vez a esse livro aqui do professor Seicho Taniguchi, Assim se concretiza bem, ele faz uma análise de todo tipo de doença, qual é a causa que vem ocorrendo na pessoa. Então, vamos dizer assim, cada problema físico tem o seu relacionamento mental que está acontecendo. Então, naturalmente, que ele seja médico ou que seja um grande, vamos dizer, empresário, você vai falar com ele no sentido da filosofia da Seichonoye. Isso é bastante importante para nós. Por quê? Porque deixamos de ser duas pessoas, vamos dizer assim, que não importa a categoria da pessoa que está sendo orientada e quem está orientando. Nós se posicionamos como dois seres filhos de Deus, que ainda se ela não está conhecendo esta filosofia, e eu conheci um pouco da filosofia antes, vou ver se posso cooperar com ela, que ela conheça essa lei da mente, soluciona essa lei da mente e resolva seus problemas de ordem física, né? E isto, muitas vezes, tem casos que abrange o campo espiritual, que a medicina muitas vezes não toca nesse campo, e o professor Masaharu Taniguchi, ele explica com muita clareza a influência espiritual dos nossos antepassados. Por quê?
antepassados nossos significa como se fosse uma raiz de uma árvore. E se essa raiz estiver sadia, a árvore vai continuar crescendo saudavelmente. Mas se tiver algum impedimento numa das partes das raízes, lógico que essa árvore vai mostrar essa deficiência. E o que ocorre, então, a influência no organismo desta pessoa, e nós, então, fazemos essa autoanálise, explicando a ele o que ele deve fazer, o que prática ele deve fazer, e muitas vezes ele consegue solucionar esse problema. Muito obrigado, professor. Fernando, tem lá um dos cônjuges doente, está enfermo lá por determinada doença. Alguém que está em casa agora, por exemplo, está lá passando por uma dificuldade física terrível. Mas ele não acredita que essa doença que ele tem é causada por ele mesmo. Ele acha que, sei lá, é um vírus, estava por aí, alguma coisa assim. Mas a Seitonê fala que atritos acabam trazendo consequências desagradáveis no corpo de uma pessoa. Como conscientizar um casal que vive brigando para que parem de brigar e para que então manifeste não só a saúde, mas todas as coisas boas? Assim, como bem disse o professor Mukai, nós aprendemos na Seitonê que o nosso pensamento ele se manifesta no corpo ou no ambiente. Assim, ao pensar na pobreza, eu posso gerar pobreza. Ao pensar em coisas negativas, eu posso atrair na minha vida doenças. Se o marido está doente, o casal precisa reflexionar que tipo de atitudes, que tipo de pensamentos foram jogados no coração, foram jogados no subconsciente para que a doença pudesse se manifestar. Só para dar um exemplo aqui. Tem gente que diz assim, mas eu nunca pensei em ficar doente, mas estou doente. Vamos pegar 3 doenças, por exemplo. 2, câncer na língua e câncer na garganta. Nós aprendemos no próprio livro que o professor Mukai está utilizando, assim se concretiza bem. Tem gente que diz, mas eu nunca pensei em ficar com câncer na garganta e nunca pensei em ficar com câncer na língua. Mas o mestre ele nos ensina que câncer na garganta, uma das causas principais são pessoas que proferem palavras ásperas e cortantes. Tudo que fala, fere, tudo que fala, machuca. Então, quando ele age dessa forma dentro do relacionamento, a doença se manifesta. Ele pergunta, eu não pensei. Não pensou, mas a atitude mental foi uma atitude que atraiu a doença no seu corpo. Então, o que ele precisa? Reflexionar sobre que tipo de pensamentos ele está tendo, que tipo de atitudes para que ele possa mudar e aí sim a doença desaparecer. Ou seja, se o marido está chateado com a esposa, está magoado, é interessante que ele possa fazer oração do perdão. Tem gente que diz assim, mas se foi ele que me fez sofrer, por que eu que tenho que fazer oração do perdão? Só que aprendemos na Seitonê, guardar mágoa e ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra, né? O outro fez algo que nos machucou e nós ficamos com a mágoa no coração. É importante eliminar do coração essa mágoa para que a doença possa desaparecer. Aí a Seitonê ensina, né? Oração do perdão. Se a esposa está chateada com o marido, é importante que ela faça oração do perdão para o marido, porque em determinado momento ela não viu o marido como Deus. Ela viu o marido como alguém Como que é essa oração do perdão? Você podia fazer aí para as pessoas que estão em casa agora, para que elas possam também até escrever e fazer no dia a dia? Podemos fazer. A oração do perdão que aprendemos na Seitonê é assim, eu te perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te amo e você me ama. Eu e você somos um só perante Deus. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Que você seja cada vez mais feliz. Vou repetir mais uma vez para que você possa, se não deu tempo de escrever tudo, pelo menos tentar decorar uma parte, ou liga para a gente, para que você possa aprender a oração do perdão. Eu te perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te amo e você me ama. Eu e você somos um só perante Deus. Oro sinceramente pela sua felicidade. Que você seja cada vez mais feliz. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Que você seja cada vez mais feliz. Muito obrigado, Fernando. Para você que está nos assistindo agora, quer saber mais sobre a Seitonê, acesse o site www.sni.org.br e se você ligar agora, também ganha da Seitonê uma revista, onde vai dar para você mais informações sobre o ensinamento da Seitonê e também todos os endereços das regionais que compõem hoje a Seitonê do Brasil. 0800 770 2600. Fernando, rapidinho, em 1 minuto. Pai e mãe, ou ambos, né, os pais ali e mais os filhos, estão lá vivendo uma vida lá de conflitos, e aí o filho, por exemplo, está em casa agora assistindo o programa da Seitonê e fala, caramba, eu posso ajudar meus pais. De que maneira os filhos agora podem ajudar os pais a resolver seus problemas de doença? Página 247, livro Namoro, Casamento e Maternidade. Lembrando que é namoro, casamento e maternidade, tá? Não é o contrário? Não, de jeito nenhum. 247. A condição primordial para harmonizar o lar é o uso de boas e carinhosas palavras. Essa é a dica.
Se você deseja com que felicidade e prosperidade se manifeste dentro da sua família, que se utilize de boas palavras. Meu pai só faz o que é certo porque ele é filho de Deus. Minha mãe só faz o que é certo porque ela é filha de Deus. Meus filhos só fazem o que é certo porque eles são filhos de Deus. Eu te amo, muito obrigado, me desculpe, me perdoe. Essas são as palavras para que a prosperidade se manifeste cada vez mais. Nesse caso, os filhos podem, entre aspas, educar o pai, educar a mãe a falar em palavras corretas. Assim, só para dar um exemplo, eu tenho um filho de 3 anos e meio e o mais impressionante que dos 4 em casa, que somos eu, esposa e 2 filhos, ele é mais novo, mas quando ele acorda ele diz assim, bom dia, bom dia! E é impressionante porque esse bom dia dele acaba contagiando todos os outros e agora nós já estamos aprendendo a dar um bom dia melhor pelo exemplo de 3 anos e meio, com certeza. Tá certo, muito obrigado, Fernando. Nós obrigado por ter vindo. Professor Bocai, nosso muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela orientação. E a você que assiste o programa da Seitione, nosso muito obrigado. Fica aí um forte abraço de toda a equipe de produção do programa da Seitione, que sejam cada vez mais felizes, mais saudáveis e que através do ensinamento da Seitione encontrem cada vez mais o caminho da felicidade e da prosperidade. E lembrando mais uma vez, maiores informações, ligue 0800 770 2600 e também você pode acessar o site da Seitione, www.sni.org.br e conhecer um pouquinho mais dessa filosofia maravilhosa e é a filosofia do modo feliz de viver. Nosso muito obrigado a todos vocês. É hora de você presentear seus amigos com o modo feliz de viver, que leva a qualidade de vida física, social e espiritual através dos Preceitos Diários 2015. Os Preceitos Diários da Seitione enriquecem todos os dias a vida das pessoas, com mensagens de sabedoria para seu cotidiano, sobre amor, gratidão, bem-estar, prosperidade e como ser cada vez mais feliz. Todos os dias nascem oportunidades de realização. Aproveite cada uma delas e preencha sua vida de alegria e harmonia, lendo os Preceitos Diários. Presenteie todos os seus amigos e familiares. Inicie 2015 com muita prosperidade e sucesso para seus dias e para todos aqueles que você presentear. Os Preceitos Diários vêm nos modelos de parede e de mesa. Para adquiri-los, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você através do nosso site www.sni.org.br, onde você também pode adquiri-los pela livraria virtual. Ou então, ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Preceitos Diários 2015. Mensagens de sabedoria para o modo feliz de viver. Para que seus bens lhe tragam sorrisos e suas joias não algemem sua alma, é que foi ao ar mais um programa Seitione, um modo feliz de viver. Deus está aí, dentro de você. Feche os olhos e o veja. Acalme-se e o perceba. Suavize o pensar e converse com Ele. É o nosso momento de oração. Oração para se libertar da melancolia. Sou alegre, pois sou filho de Deus. Veja só que semblante jovial. Estou repleto de esperança. Sou alegre, sou feliz, sou saudável, estou preenchido de luz. O aborrecimento não existe, a melancolia não existe, a tristeza não existe. A luz de Deus flui para o meu interior. Assim como um bebê suga o leite materno, eu sorvo a alegre vida de Deus. A alegria de Deus é a alegria espiritual. A alegria espiritual é minha alegria. Muito obrigado.